É correto afirmar para os aumentos gengivais induzidos por drogas que o crescimento gengival causado pela droga antipilética Dilantin começa depois de 1 ano de uso do medicamento. Hum, bom, sim, drogas antipiléticas dilantínicas podem, né, a dilantoína pode, causar crescimento? Pode, mas só depois de 1 ano? A droga imunossupressora ciclosporina é comumente usada após transplante, perdão, de órgãos e na gengiva pode causar acantose. A acantose é realmente o aumento da camada espinhosa, uma das camadas do epitélio. Pode? Pode. Um controle de placa rigoroso em pacientes que fazem uso de ciclosporina reduz a inflamação e previne o crescimento? Veja, ele está utilizando a droga. O fato de você melhorar a placa não quer dizer que você não vai ter crescimento. Não acho pertencimento gengival com não ou não há, né, crescimento gengival com o uso da droga antipertensiva Verapamil. Apenas um aumento da gengivite? Não, pode haver sim. Então, vejam, aqui ele fala: a droga imunossupressora ciclosporina é comumente usada após um transplante de rim, por exemplo, e na gengiva pode provocar acantose. Pode, tá? Aqui é que a droga antipilética não demora 1 ano para começar crescimento gengival. Normalmente é muito mais rápido, certo? E aqui, controle de placa não quer dizer que você vai evitar o crescimento, porque a ciclosporina normalmente tende a levar algum crescimento gengival. É lógico que existem pacientes com mais e pacientes com menos. Vamos lá. Para diagnosticar e tratar uma alteração periodontal, precisamos ter conhecimento prévio de medicações que interfiram no periodonto. Existe uma droga antihipertensiva que também é usada para espasmos coronários que levam a incidência variável de supercrescimento gengival. Essa droga é, vejam, ciclosporina, dilantin, verapamil, ocitocina. Ocitocina é um hormônio, esquece. Ciclosporina é um imunossupressor. Dilantin é um antiepilético, que é a fenitoína, né? Verapamil, sim, é uma droga antihipertensiva e pode levar a crescimento. Não é só o verapamil como droga antihipertensiva, também a fenitoína, perdão, a nifedipina, tá bom? Fenitoína é aqui, é o dilantin, ok? Então você tem que saber que a ciclosporina, que é um imunossupressor, a fenitoína, que é esse dilantin, que é um antiepilético, verapamil e nifedipina são antihipertensivos, todos eles podem causar crescimento gengival. Aqui nós temos: indique a alternativa em que o termo sublinhado no fragmento acima resgata uma ideia anterior. Então, nós temos que olhar alguns termos. Esse que estão sublinhados. Esse e este também, ok? Qual desses aí a gente retoma um termo anterior à palavra esse? Esse pronome demonstrativo, o pronome demonstrativo, na verdade, ele funciona dessa forma. Ou ele vai demonstrar uma coisa na função espacial, dentro de um espaço, ele vai mostrar alguma coisa. E essa boca aí, ela só falou também beija, beija. Ah, eu sei que beija. Essa boca aí, eu mostrei, está longe de mim. Ah, esta boca aqui, ela não só fala, mas também beija. Esta qual? Aqui. Então, na função espacial, eu uso este para aquilo que está próximo a mim. Este celular, este aqui, esse aí é seu. Na função, por exemplo, de
nós temos uma função dentro do texto, quando ela vai fazer uma retomada de um termo anterior. Geralmente, quando você apresenta o termo pela primeira vez, a gente usa este. Então, este computador ganhei do meu pai. Esse é um dos melhores computadores, né, que tem no mercado tecnológico. Então, esse é um pronome que vai fazer o quê? Retomar os esses dois S's lá do passado, um termo dito anteriormente, ok? E aí, o termo diariamente, que é um pronome que a gente tem, pronome não, professora, esquece, apaga, é um advérbio, né, de tempo que a gente tem diariamente, a gente fala sobre o tempo, uma circunstância de tempo. Muito bem. Aqui, a relação sintático-semântica. O que é essa relação sintático-semântica? É a relação que dentro da sintática, né, dentro da sintaxe, que nós temos lá uma função dentro de uma frase, de um bloco, né, de ter um bloco ali de sentido, e naquele bloco a gente tem um sentido, a palavra como, esse conector, ele é o quê? Bom, ele poderia ser conformação, ou isso, conformação. Então, por exemplo, como a professora Rita, ou eu, como a professora Ruth disse, então é uma conformidade, você está falando ele, né? Conforme a professora disse, de acordo com a professora disse, muito bem. Ele poderia ser uma comparação, que é como eu falo assim, gente, eu sou como vocês, simpáticos, né? Estudiosos, que estamos aí, né? Nos preparando, na verdade, porque para mim também é um preparo diário, né? Quando eu preparo uma aula ou alguma coisa, você tem, cada aula nunca é igual a outra, sempre você, desculpe-me, vai trazer algo de diferente. Então, eu coloco a palavra como comparação. Mas ela também poderia ser causa. Ó, como o Estado falha em prover os presos com proteção e produtos básicos, as facções acabam assumindo esse papel. Então, peraí, aqui eu tenho a consequência, as facções acabam assumindo esse papel, e aqui eu tenho a causa. Nesse bloco sintático-semântico, esse bloco aqui, que a gente sabe que a sintaxe é um bloco, não uma palavra sendo olhada isolada, como a morfologia, por isso que ele coloca até sintático, é um bloco, não é uma palavra isolada. Esse bloco, ele tem um sentido de causa dentro da oração, ok? Considerando os indicadores e dados básicos de saúde do TabNet DataSUS, assinale a alternativa que não contém o indicador de recurso. Lembra o que eu falei do indicador de recurso? Indicador de recurso está relacionado recurso financeiro e recurso humano. Alternativa A, número de profissionais por habitante. Alternativa B, número de equipamentos de imagem por habitante. Alternativa C, valor médio pago por internação hospitalar no SUS. Alternativa D, prevalência de pacientes em diálise. Qual alternativa não é um exemplo de indicador de recurso? Lembre-se, recurso, dinheiro e recurso humano. Ó, isso aqui, ó, dinheirinho. Qual dessas 4 alternativas não se encaixa em indicador de recurso? O que vocês acham? Qual alternativa está correta, meus caros? Prevalência de pacientes em diálise, e eles entram em qual indicador? Morbidade e fatores de risco. Prevalência de pacientes em diálise entra em morbidade e fatores de risco. Vocês acham difícil conseguir caracterizar em qual matriz ele estaria?
Vocês acham que é difícil conseguir indicar em qual matriz de indicadores estaria cada um desses itens? Me conta aí. Considerando a matriz dos indicadores, assinale a alternativa que contém um exemplo de indicador de mortalidade. Mortalidade, gente, indicador de mortalidade, o que vocês acham? Alternativa A, índice de envelhecimento. Alternativa B, grau de urbanização. Alternativa C, razão de mortalidade materna. Alternativa D, incidência de sarampo. Me conta qual a alternativa correta. E a pergunta, responda aí, gente. Vocês acham que é difícil conseguir decorar a matriz e saber aonde cada indicador se encaixa? Fácil? Fácil ou difícil? Olha só, taxa de mortalidade materna é um indicador de mortalidade. Índice de envelhecimento e urbanização é demográfico. E índice de sarampo, morbidade e fatores de risco.